do Piauí, informando sobre um estudo que havia constatado erros no corte vertical do aterro no projeto e um processo erosivo sob uma das lajes da ponte no sentido leste-centro. Por isso, a recomendação do laudo é a suspensão do tráfego na via, sob risco de algum acidente, caso os veículos continuem a passar por ela. Foi feito recortes nos taludes. Para quem não sabe o que é talude, são exatamente barreiras de terras inclinadas que servem até para contrapor os esforços que estão vindo da terra que está atrás de um pilar, ou até a questão do controle de escoamento de água. E também porque nossa ponte, essa ponte Juscelino Kubitschek, ela já tem mais de 60 anos. A gente sabe que as normas, elas mudam durante o tempo. O Conselho Regional de Engenharia se manifestou sobre a informação. O presidente da entidade informou que é preciso que a correção do problema seja feita o quanto antes, mas reiterou que não há necessidade de pânico. É necessário sim a intervenção, possa ser que seja necessário um certo desvio para não passar muito próximo desse corte, claro que você passar o impacto dos carros e do veículo pesado na parte superior tende a de fato vibrar mais e vibrando mais a possibilidade de cair é maior, então é necessário que os órgãos do público acelere isso aí, libere a ponte, que faça logo esse conserto e que a população seja beneficiada com esse equipamento. Sobre a possibilidade de interrupção do tráfego no local, a Prefeitura de Teresina informou que encaminhou um ofício ao Departamento Nacional de Infraestrutura, o DENIT, órgão responsável pela manutenção da ponte, pedindo informações sobre a real condição da estrutura. Somente após a posição do DENIT é que serão feitas ou não modificações no trânsito da região por parte do Poder Público Municipal. Nós estamos aqui no nosso estúdio com o secretário de Transportes, Guilhermano Pires. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Amadeu. Já vamos ver a opinião do senhor. Mas nós estamos pelo telefone com o engenheiro Pedro Wellington, que foi quem fez este laudo, atestando as dificuldades aí dessa ponte no sentido zona leste-centro, uma ponte que tem já 60 anos desde a sua construção. Doutor Pedro, boa tarde. Boa tarde. A ponte, o senhor atesta, ela não é segura. Por quê? Bom, vamos separar as coisas. A ponte, ela tem uma estrutura de concreto antiga, mas em princípio, na inspeção visual e que a gente colocou no relatório, ela tem condições de ser reabilitada para tráfego sem maiores problemas. O maior problema que a gente achou mais imediato está relacionado em alguns pontos localizados nos aterros de acesso. Então, o senhor considera que há uma necessidade imediata dos reparos, principalmente na cabeceira aí da ponte. Esses reparos, se não forem feitos, podem acarretar em quê? Como há digamos assim, nas duas extremidades da ponte, existem obras de terra que sofrem a ação do tráfego, né? Bom, se a gente permitir que o tráfego fique por muito tempo, sobretudo se a gente entrar em período de chuvas, acho que a chance de aquele aterro perder estabilidade estão, digamos assim, acima do que a gente julgaria seguro, né? E então a minha recomendação aí, eu já estou inclusive, isso a gente está fazendo desde a primeira inspeção que a gente fez na obra, é que a gente faça inicialmente uma obra emergencial com uma projeção de concreto para poder deixar o tráfego numa condição que a gente julgue mais aceitável e aí em seguida implementa digamos assim, um reforço definitivo na obra, né? Agora, o senhor recomenda a interdição desse trecho imediata ou não? Não, é possível, como tem acesso pela parte inferior, é possível fazer a solução emergencial sem a necessidade de interromper o tráfego. O que precisa ficar claro é só o seguinte, se a empresa que for executar o serviço consegue ficar mobilizada, digamos, monitorando esse serviço provisório, dá para garantir a segurança sem necessidade de, digamos assim, interditar a parte ou interditar a pista toda. O importante é só mobilizar a empresa para o local, assim que possível, né? Para já fazer esse serviço emergencial e aí, enquanto isso, agilizar o desvio do tráfego para poder, em seguida, fazer a obra definitiva, né? O que eu queria, doutor Pedro, era tranquilizar quem está agora ali na Zona Leste e usa essa ponte aí várias vezes ao dia.
É seguro ou não é seguro continuar usando a ponte? Olha, o que a gente recomendou aí, a CETRAN já está desde o início no intuito de executar, é fazer essa obra emergencial, né, para poder garantir isso aí. Eu fui informado hoje, a ideia é que, inclusive, a empresa já vai ser mobilizada, digamos assim, o mais rápido possível, né, para fazer esse serviço. Então, a posição do seu Pedro Hélito, que é quem fez este laudo, atestando as dificuldades aí na ponte que liga a Zona Leste ao centro. Muito obrigado ao senhor pela participação. O senhor é piauiense, não é? Sim, sim. E hoje está em qual universidade? Eu sou professor aqui na Universidade de São Paulo, na Escola Politécnica, né? Uhum. Mas eu, inclusive, em 2009, a gente tinha feito já uma análise dessa estrutura, né? E por isso, agora em setembro, quando licitaram a obra, a Secretaria de Transportes, no caso por meio da empresa que venceu a licitação, me consultou sobre a obra específica, né? A gente, em 27 de setembro, a gente fez uma inspeção, porque o estudo inicial que a gente tinha feito já fazia uns 5 anos, Uhum. então precisava ver como é que estava a condição atual da obra, né? Agora, eu acho que o mais importante é esclarecer o seguinte: a obra, apesar de ser antiga, ela tem condição de ser analisada agora para poder garantir a continuidade do uso, né? Mas o interessante é que não se demore muito tempo para começar isso, para que, digamos assim, a gente não fique com a obra exposta sem o início desse serviço imediato, né? Acho que isso é que é mais interessante de reforçar, né? É isso que a gente está tentando enfatizar. Tá ok, eu quero agradecê-lo a gentileza de ter nos atendido pelo telefone aí em São Paulo. Muito obrigado. Eu que agradeço, boa tarde. Boa tarde. Doutor Guilhermano, secretário de Transportes. Esse reparo emergencial vai ser feito quando? Bom, primeiro, bom dia de novo, Amadeu. Boa tarde, Eli. Boa tarde, Galego. Boa tarde. Primeiro, nós temos que restabelecer a verdade. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo não contratou o doutor Pedro Hélito. Acesso e reparo dos taludes e também de reforço na estrutura e alargamento da ponte JK no sentido centro-leste. Ele até explicou aí. Exatamente. Então, o doutor Pedro Hélito, o que é que ele fez? Ele emitiu um relatório demonstrando que, como acompanhamento da obra, e esses reforços, a recomposição do talude, o reforço da estrutura, já está previsto no contrato. A empresa que ganhou a licitação, no contrato dela já tem os acessos, a confecção dos acessos, o reforço da estrutura, a recomposição do talude e o alargamento da ponte. O doutor Pedro Hélito, o que ele fez? Com o relatório dele, ele demonstrou preocupação. A gente tem que ler o relatório como um todo, não é pensar uma frase do relatório. Ele demonstrou preocupação com o tempo que a obra pode ficar parada devido ao embargo, tá? Ficar parada em tempo indeterminado, o período chuvoso que se aproxima e que, com as chuvas, o processo erosivo se acelere e aí sim cause risco à população. Então, o que é que ele quer dizer com isso? Nós precisamos urgentemente dar seguimento ao processo de construção dos acessos, que era o projeto inicial. Você constrói os acessos, desvia o tráfego da Frei Serafim para a Ponte do Meio, interdita-se a Ponte JK, faz-se os reforços, a recomposição do talude, faz o alargamento, depois devolve-se o tráfego para a Ponte JK. Mas, infelizmente, hoje, isso assim, nós temos impossibilidade de fazer isso porque há um embargo judicial. Aqui eu quero fazer até uma meia-culpa. Pode ter sido um erro de comunicação entre a Secretaria de Transporte e o Ministério Público, entre o juiz da Fazenda Pública. Mas eu tenho certeza que tanto o Ministério Público, quanto a Secretaria de Transporte, quanto o Judiciário, o único intuito dessas instituições é servir a população, é trazer segurança à população, é melhorar as condições da população. Deixa eu entender aqui, doutor. Porque o que está parado é a construção dos acessos, não é isso? A obra inteira. Que está embargado? Toda a obra. A obra contratada foi construção dos acessos e reforço da estrutura da antiga, recomposição dos taludes e alargamento. Quer dizer, se a Secretaria quiser agora fazer esse reforço, não pode? Não posso. Porque está embargado pela Justiça? Está embargado. Mas o Tribunal de Justiça, a Procuradoria, já entrou com a solicitação junto ao Tribunal de Justiça. Nós explicamos a situação ao doutor Raimundo Eufrásio, presidente do tribunal. Ele está sensível à matéria, agora ele precisa de tempo para analisar.
para proferir uma decisão. Esperamos que a decisão seja favorável ao pleito da Secretaria de Transportes, ao pleito do Governo do Estado, e nós possamos recomeçar a obra a qualquer momento, o mais rápido possível. Dura quanto tempo, uma vez começando? Primeiro, a gente tem que desviar o tráfego. Não, quer saber esse reforço. Em 20 dias... Esse reforço lá. Não. Um mês? Em 20 dias eu consigo jogar, fazer os acessos e desviar o tráfego para a Ponte do Meio. A partir daí já interdita-se a Ponte JK por no sentido inteiro, do centro-oeste. em um mês teríamos uma solução. Aí pronto. Aí você já faz todos os reforços, tudo necessário com calma, com tempo, para não haver nenhuma diminuição da fluidez do tráfego e qualquer empecilho à locomoção do cidadão teresinense. Secretário, o Francisco Lima está lá no local da obra a ponte e tem mais informações sobre esta polêmica. Fala, Chico Lima, boa tarde. Fala, sim, Amadeu. Boa tarde a você e a todos que acompanham o Jornal do Piauí. A gente está aqui embaixo da Ponte do Meio, que é essa ponte que está sendo construída agora, ligando a região central da cidade à Zona Leste. O problema, como estavam comentando aí, diz respeito ao que eles chamam de talude, né? Eu vou pedir para o Robert fazer um giro aqui de 180 graus, Robert. Vamos mostrar. Talude, Amadeu, são essas inclinações, essas estruturas que seguem nesse sentido de inclinação. Eles dão suporte às estruturas, a construções como, por exemplo, a ponte. E o talude que está dando o problema, que foi constatado que realmente pode cair, Robert, vamos mostrar aqui agora, voltando, é esse que está aqui, olha. Esse talude, ele foi retirado, ele foi para que se construísse esse trecho da ponte, ele foi cortado, digamos assim, eu não sei qual é o termo específico. A gente pode ver, ó, tem algumas estruturas no chão que caíram. Essa estrutura era para realmente ser inclinada, dando suporte à ponte. Quem vai explicar melhor para a gente é o Napoleão Filho, que é engenheiro do CREA, está aqui ao nosso lado, Napoleão. Como é que é para funcionar o talude, para quem está em casa, é leigo, não entende do assunto? Boa tarde. Boa tarde. O talude é nada mais do como conhecido por todo mundo como saia do aterro. O que é? Quando você faz uma construção de uma estrada, ou mesmo de uma ponte que você vai fazer o encontro da estrada com a ponte, é feito esse aterro. E esse aterro não pode ser de cantos vivos, ele tem que ter a saia do aterro. O que é que aconteceu? Houve uma fuga de material aqui, né, realmente nesse encontro da ponte, e que isso está deixando a parte superior da ponte e do aterro desprotegido. Vamos nos aproximar mais ali, Napoleão, para a gente mostrar para o telespectador. Vai explicando aqui. Então, houve na construção dessa ponte do meio aqui, houve tirar essa proteção ou deixar a proteção cair, essa daqui. Então, isso aqui tinha que ir até lá em cima, essa parte aqui do aterro, tinha que estar lá encostando na ponte. Exatamente. Houve e lá em cima, por conta da chuva, você vê que tem saída de água. E lá teve uma fuga, entrou água e carregou esse material todo para baixo. Então tá a marca da água descendo ali. Então tem que ser recomposto imediatamente. Isso realmente é algo urgente a se fazer. É algo urgente. Agora, perigo de rompimento não há. Eu acho que houve um exagero, não sei de quem, porque tem certas pessoas que chegam só porque carregou um pouco de material. Isso é uma solução de engenheiro civil. Da engenharia. Então é só recompor e está solucionado o problema. Como está sendo feito na Ponte de Timon, que também foi denunciada por conta disso. Como é que se faz a recomposição aqui? É só colocar areia, terra? Não, isso tem que ser feito um jateamento de concreto para sustentar o que já existe, certo? E depois fazer o jateamento para preenchimento desse material lá em cima. Se houver necessidade, se abre uma fenda, abre um buraco lá em cima e se preenche todo esse material que houve a fuga. Isso precisa interromper o tráfego na ponte para realizar? Não, isso é feito abaixo da ponte aqui, certo? Esse é um problema abaixo, certo? E tem a passarela, tem tudo, então tranquilamente vai ser feito. Tá bom, então a gente agradece a participação do engenheiro Napoleão Filho, Amadeu, que reforça que realmente esse problema do talude aí, desse talude incompleto que o Robert está mostrando, é algo urgente a ser feito, mas que no momento ainda não oferece risco aos carros, aos veículos que passam por cima da ponte. Amadeu. Obrigado, Chico Lima, ao engenheiro Napoleão Filho. Detalhe, eu sei que a gente está com dificuldade que o Chico Lima me ouça,
até pela posição que ele está lá embaixo dessas toneladas de concreto, o sinal fica ruim. Mas se estiver me ouvindo aí com o cinegrafista, eu preciso fazer aqui uma informação importante ao telespectador. Até ontem a gente estava com a informação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo que o problema era na ligação leste-centro. E pelo que me disse aqui o secretário de Transportes e o próprio engenheiro Napoleão, onde o CREA e aonde o Chico Lima está aí com a nossa equipe, essa ponte que está com problema é a ponte JK que liga o centro à Zona Leste, que é a ponte mais antiga, construída em 1957. Porque a outra ponte, que é a ponte de Seu Arco Verde, que liga a Zona Leste ao centro, essa é mais recente, da década de 70, e não tem problema. E entre elas está a Ponte do Meio, cujas obras começaram ali em 2012, 2013, e o tabuleiro está pronto, faltam os acessos. Então é preciso dar esse esclarecimento bem claro da situação, que aí são 3 pontes, JK, Ponte do Meio e Ponte de Seu Arco Verde. O problema é na Ponte JK, que liga o centro à Zona Leste, que é só a imagem que você está vendo aí do famoso talude, que está assoreando e precisa aí ser recomposto, inclusive com concreto, para evitar que a água desbarreire. A questão é essa, basicamente é essa. Agora, secretário, uma vez a Justiça não autorizando, e esse processo aí se arrastando, demorando, outra providência pode ser tomada, secretário? Bom, eu sei que o senhor não conta com isso, mas a gente tem que imaginar aqui todas as hipóteses. Vamos pensar de forma positiva. Vamos acreditar que o Tribunal de Justiça vai ser sensível à causa demonstrada pelo governo do Estado e vai retirar o embargo e possibilitar a recomposição. Se isso não ocorrer, infelizmente, nós estamos impedidos de prosseguir com qualquer tipo de obra junto à ponte JK ou à ponte do Meio, em respeito à decisão judicial, que tem que ser respeitada, e nós apenas, mesmo que nós não concordemos, mas nós temos que respeitar a decisão do Poder Judiciário. Secretário, muitos telespectadores aqui questionando desde ontem essa história e muitos preocupados, queriam que o senhor tranquilizasse a população, se é seguro, se pode continuar passando na ponte, se não seria o caso de impedir o tráfego de veículos mais pesados. Tem muitas dúvidas aqui do nosso telespectador em relação a essa segurança da ponte, da estrutura. Na verdade, não sou eu que digo que a ponte é segura. Quem está dizendo é o próprio doutor Pedro Wellington, uma das maiores autoridades do Brasil em estrutura, o doutor Napoleão, que está lá agora. O presidente do CREA. O presidente do CREA. O que fica, na verdade, o que aconteceu foi que pensaram uma frase de um relatório grande, que tem várias páginas e vários detalhes, e ele mostra o quê? É perigoso a ponte, desde que não sejam feitos os reforços. E esse reforço tem que ser feito em qual urgência? Na urgência necessária. Agora, qual o risco? É que esse processo judicial caminhe de forma indeterminada, cheguem as chuvas, e aí mais material vai ser carreado, e nós teremos mais problema no talude. Aí sim, realmente haverá problema, mas hoje não há problema para que as pessoas utilizem a ponte. Nós temos já um plano emergencial, assim que o Tribunal de Justiça entender, se ele entender que nós possamos voltar à obra, com o jateamento dos taludes para poder evitar que qualquer tipo não haja contato com o material e a água, e diminuindo assim a possibilidade de carregamento. Mas tudo isso, volto a dizer, depende do Poder Judiciário, e nós estamos tranquilos, esperando calmamente a decisão do Poder Judiciário e respeitando a decisão que hoje estava posta. Muito obrigado, secretário, pela presença aqui com a gente.